Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, que bom nós podemos estar juntos novamente para buscar mais da face do Senhor, receber este alimento vivo que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar estudando as cartas de Pedro. Hoje nós vamos estar estudando capítulo 1, do versículo 17 até o final, e o capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Então corre lá, pega o teu caderno, a tua Bíblia e a tua caneta para que nós possamos estar juntos aprendendo mais da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17, diz assim: Uma vez que vocês chamaram Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Capítulo 2, versículo de número 1. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar? Espírito Santo, ilumina a nossa vida e que através deste estudo da tua palavra nós possamos crescer e amadurecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Na primeira perícope que nós estudamos de Pedro, do versículo 1 ao 5, nós vimos Pedro falando acerca da herança que nós temos em Cristo, encorajando os irmãos que estavam vivendo ali dispersos, perseguidos. A partir do verso 6, ele fala acerca das tribulações, a grande variedade que elas têm, o quanto são reais e necessárias para a nossa maturidade e para provar a nossa fé. E hoje nós vamos ver a partir do versículo de número 17, e nós vamos analisar esse texto já nesta mesma ótica, lembrando sempre, queridos, isso é muito importante, quando nós estamos estudando um texto, ou a palavra, nós não podemos perder de vista o contexto e os destinatários que essa carta está sendo enviada ou foi enviada. Então, nesse caso, nós vamos estudar hoje, a partir do verso 17, sobre a santidade, sobre a purificação, que é uma vida que vai além da religiosidade, além de uma caminhada religiosa, além de cumprir ritos religiosos. Ou seja, caminhar com Cristo, ser discípulo de Cristo, não é como aquele que faz parte de qualquer outra religião. Ser discípulo de Cristo implica em viver uma vida de santidade.
Nesse sentido, você não apenas cumpre ritos, mas vive a santificação da tua vida e da tua história. Isso é muito importante para nós compreendermos neste dia. Caminhar com Cristo é ser discípulo dele, é viver esta realidade. E nesse sentido, olhando uma caminhada de irmãos dispersos, vivendo de perseguições, eles começam a entender o significado da purificação e da santificação das nossas vidas. E aqui nós temos duas evidências básicas de uma santificação real. Pedro ele trabalha a partir do verso 17 aqui, que nós devemos ser tementes a Deus e levar em conta o preço do resgate, ou seja, o preço que foi pago. E eu gostaria de ver isso juntamente com os irmãos neste dia. Verso de número 17, vamos acompanhar ele aqui? Verso 17, ele diz o seguinte: uma vez que vocês chamaram Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha que interessante. Sermos tementes a Deus. Uma vez que nós então invocamos o Pai, uma vez que vocês chamaram Pai, tivemos este relacionamento com Deus como filhos, chamamos-o de Pai e hoje nós somos considerados filhos. Recebemos Ele nos nossos corações, recebemos essa transformação, já não somos mais escravos, mas somos filhos. O nosso relacionamento com Deus, ou a forma com que nós enxergamos o Deus Pai, deve ser transformada. Nós não devemos mais enxergá-lo como um ser longe e distante, mas ao mesmo tempo o nosso relacionamento é de alguém que conhece Ele pessoalmente, de alguém que tem relacionamento com Ele. Logo, o nosso temor a Deus, ele deve ser este temor de um filho que conhece o seu pai. Note que você vê, uma vez que vocês chamam de Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O Senhor, o nosso Pai, que julga as obras imparcialmente de cada um, é este Deus que nós devemos caminhar, é enxergar ao Senhor nesta forma, nesta amplitude, não como um ser superior apenas, ou um ser religioso, que eu devo me aproximar dele com ritos apenas, mas olhar a Deus como um Pai, olhar a Deus como um juiz, mas que imparcialmente nos recebe para julgar as nossas obras. Por isso, o nosso relacionamento de temor a Deus, ele deve ser baseado nesses pilares que nos ajudam a compreender um pouquinho mais acerca do nosso Deus. Mas a caminhada, o nosso texto, ele amplia e continua, e eu gostaria que você olhasse conosco o versículo de número 18 até o 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. O preço não foi pago com valores terrenos. E aqui nós vemos, talvez Pedro ele mencione aqui estes materiais. Então você vê aqui ouro, prata, né? Materiais muito preciosos até os dias de hoje. A prata um pouco menos, mas o ouro muito precioso, muito valioso. E talvez Pedro ele mencione esses materiais fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, né? Aquilo que foi exigido dos israelitas. E até no próprio dia a dia das construções, e que eram feitas as construções religiosas, envolvendo esses materiais bastante valiosos. E note que Pedro ele traz isso para a cena desta carta, dizendo, não foi mediante esses valores. O preço que foi pago não foi pago com valores terrenos. Podemos entender que também o valor permanece inalterado. Ou seja, não há uma cotação, ele não está atrelado à cotação do dólar, ou à cotação do valor do ouro, ou de uma pedra preciosa. Este valor que foi pago, ele não está ligado a nenhuma cotação de valores terrenos. Um valor imutável, um valor soberano,
um valor que está acima de qualquer outro valor. O valor é o sangue de Cristo. E o resgate que foi feito não apenas para salvar a alma, mas para libertar o ser humano do fútil proceder. Não apenas um resgate como era feito de um escravo ou de alguém que era comprado, que resgatava ali o corpo, a alma daquela pessoa, mas o resgate que Cristo dá, pago com um preço superior, que não está aliado a nenhuma bolsa de valor terrena, né? Mas um resgate que salva não apenas a alma, mas nos dá a libertação do nosso fútil proceder. Pelo resgate da cruz, nós alcançamos a vida eterna, vida verdadeira, útil, produtiva e uma vida fecunda. É tremendo nós olharmos para essa dimensão, queridos. Olharmos para a palavra de Deus e entender essa profundidade do resgate de Cristo sobre nós. Verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Note que Pedro, no versículo de número 18, ele fala sobre a prata e o ouro, remetendo ao Antigo Testamento, e aqui novamente, ele fala sobre o cordeiro, sem mancha e sem defeito, fazendo alusão ao cordeiro do Antigo Testamento, que também era utilizado no sacrifício. O preço que foi pago não está atrelado aos valores humanos, não é um preço terreno, é um preço que liberta a alma e também do fútil proceder, mas é o preço de sangue. Preço pago com sangue. O cordeiro, símbolo do Antigo Testamento, agora Cristo Jesus, perfeito, sem pecado, aquele que não conheceu pecado. Cristo Jesus se faz pecado por nós. Aquele que é puro, santo, sem mácula, entrega a sua vida, derrama o seu sangue sobre nós, para que nós possamos desfrutar desta vida liberta. Liberta do pecado, do fútil proceder das nossas vidas. Fomos então redimidos por Cristo. E eu gostaria que você olhasse o verso de número 20 junto comigo, que diz que ele foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Redimidos por Cristo, aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos, ressuscitado dentre os mortos, Deus lhe deu glória. Redimidos por Cristo, nós podemos chegar-nos a Deus através da fé, depositar fé e esperança em Deus. Um Deus pré-existente, que estava desde o princípio da fundação dos tempos junto com o Pai. Aquele que se manifesta, se revela, usando a linguagem do Evangelho de João, Cristo, a palavra revelada de Deus para as nossas vidas. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Deus lhe deu glória. E nós, redimidos por este Deus tremendo, podemos nos achegar a Ele por intermédio da fé e depositando nele fé e esperança. Que Deus tremendo que nós servimos. Que realidade suprema que nós vivemos. A realidade de um Deus tremendo. Seguindo adiante, os próximos versículos, versículo 22 até o versículo 25, nós podemos ver uma tríade aqui interessante que Pedro trabalha. A tríade da purificação, do amor e da palavra. Vamos ao verso 22, para nós entendermos um pouquinho melhor essa tríade. Verso 22, Pedro declara: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo coração. Note que aqui nós iniciamos o verso 22 entendendo a purificação das nossas vidas pela obediência à palavra. A purificação interior. Sermos purificados por intermédio da palavra. No estudo anterior, nós vimos Pedro falando acerca de uma fé purificada
Agora ele não trabalha apenas a purificação ou a provação da fé, mas ele trabalha a purificação interior por intermédio da palavra. Note que anteriormente Pedro trabalha as tribulações como aquela que refina ou purifica a nossa fé, mas quando nós falamos da purificação interior, ela está totalmente atrelada à leitura, compreensão e vivência da palavra de Deus. Purificação, então, que vem pela obediência à palavra de Deus. Não basta você ter a tua Bíblia aberta em um pedestal na tua casa. Não basta você ser um frequentante das atividades eclesiásticas. Não basta você ser um religioso e cumprir um plano de leitura anual da Bíblia. Você precisa ler, estudar e obedecer a palavra de Deus. À medida que nós lemos a palavra, estudamos e começamos a obedecer, acontece o reconhecimento da antiga situação pecaminosa. Ou seja, não há purificação sem antes nós reconhecermos que anteriormente nós vivíamos uma situação de pecado. Isso é tremendo. Muitas vezes nós anunciamos o evangelho a pessoas falando acerca de Cristo, falando acerca daquilo que Cristo pode fazer. E as pessoas às vezes não entendem ou não aceitam. E nós precisamos rever um pouco a nossa forma de comunicar o evangelho e fazer com que as pessoas entendam a situação em que elas estão, uma situação de pecado, uma situação de perdição, de privação da graça de Deus. Para que depois eles entendam, então, o sacrifício vicário e possam, então, aceitá-lo. A purificação, ela passa por estes estágios. Reconhecer a antiga situação que nós estávamos. Aceitar, então, o sacrifício de Cristo e começarmos a nos relacionar de uma nova forma com a família nova que nós recebemos, a família de Cristo. Purificação por intermédio da palavra, da obediência, onde incumbe-nos de reconhecer a situação em que nós vivimos, aceitar este sacrifício de Cristo e nos relacionar de uma nova forma, de uma nova maneira com a família que nós recebemos, a família de Cristo. O primeiro pilar dessa tríade é purificação. Mas Pedro também trabalha o amor, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Sincero vem do latim sincera, fazendo uma referência àquelas máscaras que eram utilizadas. Ou seja, uma vida sem máscaras. O propósito da nova vida, da purificação, é viver o amor fraternal. Um amor sincero, sincera. Certa vez, uma pessoa estava compartilhando comigo acerca daquele texto que nos diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E ela me falava: pastor, olha, eu tenho passado por lutas, aquela pessoa é terrível, e fez uma série de pontuações negativas acerca da pessoa. Mas, ela colocou, eu preciso suportá-la. E não é nesse sentido. Não é um amor fingido por obrigação, mas é um amor sincero, sem máscaras. É um suporte, de não no sentido de suportar, de aguentar aquela pessoa, mas de dar suporte para que aquela pessoa chegue à maturidade, chegue ao entendimento da fé, ou se liberte do pecado. Amar ao próximo não é apenas uma opção, mas amar ao próximo é um mandamento máximo, que está juntamente com o resumo que o próprio Cristo fez, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Um amor ardente de coração. Amor que marca e identifica o discípulo de Cristo. Não há como nós declararmos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso próximo. É muito comum você ver pessoas que têm um discurso religioso fantástico, uma retórica tremenda, mas que não conseguem amar nem os próprios irmãos em Cristo.
E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Por que nós vamos orar ou evangelizar novas pessoas, se nem aqueles que o Senhor já tem colocado nas nossas vidas, no dia a dia da igreja, nós conseguimos amar? Já estamos indignados ou cansados deles? É claro que isso é um desafio, querido, para as nossas vidas. E aqui eu não estou fazendo uma alusão a não evangelizar. Pelo contrário, evangelize, ore por novas conversões. Mas antes que isso aconteça, olhe para dentro de você mesmo. Olhe para a sua própria vida e faça uma autoanálise. Será que eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo? E o próximo aqui não está restrito apenas aos irmãos da própria igreja. Amar ao próximo fala de amar aquele que vem até nós, aquele que nós encontramos no dia a dia. E a marca que vai nos identificar como discípulo ou não de Cristo é o amor. Amar o nosso próximo. Amar as pessoas que estão sendo colocadas à nossa vida. O segundo pilar, o pilar do amor. Mas o terceiro pilar que Pedro coloca aqui é o pilar da palavra de Deus. O terceiro pilar dessa tríade: purificação, amor e palavra. Vamos aqui para o verso de número 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Regenerados pela palavra. Uma semente incorruptível, ou seja, não há como corromper essa semente. Semente da palavra que germina, e essa figura é como olharmos para a planta e essa semente ela germina e vai enraizando e as raízes vão se aprofundando. Não é a primeira vez que a palavra é usada, a alegoria da semente. Nós vemos o próprio Jesus usando a parábola do semeador, mas aqui nós vamos entender que essa semente da palavra, utilizada na linguagem de Pedro, ela cai na boa terra. E a semente da palavra, ela germina, produz fruto, suas raízes se aprofundam. Note que a palavra de Deus, ela serve em nós para gerar amadurecimento, um crescimento saudável, raízes profundas, né? E uma planta viçosa. Uma semente que não se corrompe. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não é uma semente que ora germina e ora não germina. Ela não volta vazia. Semente que produz nas nossas vidas santificação. Ou seja, o processo de crescimento desta planta, utilizada aqui de forma... é um processo que traz santificação. Não a ostentação que vem de uma beleza física ou de uma posição social que é passageira, mas a palavra de Deus ela é eterna. Note que Pedro, no verso 24, ele utiliza justamente essa ilustração. Toda a humanidade é como a relva, e a glória da humanidade é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os resultados que a palavra de Deus produz são eternos. Os resultados que a palavra de Deus produz na nossa vida não são passageiros, como a glória desse mundo. Não são passageiros como a ostentação da beleza física. Estou dizendo aqui que nós não devemos cuidar da nossa beleza física, da nossa saúde. Pelo contrário, a palavra de Deus nos incentiva a viver de maneira saudável e equilibrada. Mas hoje nós vivemos numa era onde as redes sociais e a própria sociedade está buscando a beleza física como satisfação de todos os anseios da sua alma. Eu quero dizer que a beleza física cai, né? Não há nada e nenhum outro procedimento cirúrgico que consiga colocar tudo no devido lugar plenamente. Com o passar do tempo, as coisas vão caindo, a beleza física passa. Com o passar do tempo, a glória humana passa, mas a palavra de Deus e a frutificação que ela gera nas nossas vidas e a transformação que ela produz em nós
permanece para sempre. E traz uma boa relação entre nós, como irmãos, e uma boa relação entre nós com Deus. Purificação, amor, palavra. Uma tríade fantástica para as nossas vidas. E essa tríade de Pedro funciona como uma seta, apontando os nossos olhos para algo tremendo que está a partir do versículo 1 do capítulo 2. Pedro ele inicia o capítulo de número 2 com a seguinte declaração: portanto. Ou seja, depois que ele declarou tudo isso, depois que ele evidenciou a palavra de Deus, a purificação, a transformação das nossas vidas, os relacionamentos, depois que ele evidenciou toda esta base, ele declara: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Pedro lista 5 vícios e ele coloca como a categoria desses vícios, vícios antigos ou da antiga vivência, mas eles não estão restritos a apenas essa lista de 5. Pedro elenca estes 5 porque certamente eram os mais comuns que eles enxergavam ou recebiam notícia daquilo que os irmãos estavam vivendo, mas também de serem os mais evidentes. Então, portanto, acerca destes 5 vícios que nós vamos trabalhar, se porventura, enquanto nós estivermos trabalhando, Deus for ministrando teu coração em outros pecados, outras transgressões e iniquidades, não fique isento. Não coloque no teu coração: se ele não está incluso nestes 5, então está ok. Mas nós estamos estudando aquilo que Pedro coloca aqui. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Vamos trabalhar cada um deles? Maldade fala acerca de toda e qualquer iniquidade que possa ocupar o nosso coração, gerar em nós atitudes que não estão em conformidade com a palavra de Deus. O que será que tem dos nossos corações de maldade? É claro que há uma raiz de maldade que vem da nossa própria natureza terrena e da nossa carnalidade. Mas Pedro justamente fala que nós devemos ser livres desses vícios da vida antiga, uma vez que nós nos encontramos com Cristo. Engano. E aqui nós vemos vários trechos da palavra que tratam o engano como a ação de um espírito maligno de engano, ou um espírito traiçoeiro. E esse espírito ele não hesita em usar meios escusos para obter vantagens. Muitas vezes há pessoas que têm por fora uma imagem muito religiosa, límpida e pura, mas que o coração está cheio de engano, cheio de tentativas ou formas ou subterfúgios escusos para obter vantagens ou alcançar aquilo que tanto desejam. Terceiro vício listado, a hipocrisia. Nós poderíamos colocar como definição atitudes não sinceras, como então as máscaras, lembra da censeira? Máscaras com as quais as pessoas se apresentam umas às outras, tentando forjar aquilo que não são. Uma vida hipócrita, sendo como sepulcros caiados. Uma vida de engano atrelada a uma vida de hipocrisia, de mentira. O próximo vício que ele lista, a inveja, poderemos entender como o desejo de obter vantagem pessoal, com menosprezo das realizações, conquistas e qualidades dos outros. Inveja não é simplesmente você desejar aquilo que o outro tem, mas é muito comum hoje você ver pessoas que choram com aqueles que estão chorando, mas é difícil você ver pessoas que são dispostas a se alegrarem com a conquista dos outros, se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil,
Mas quando nós falamos de nos alegrar com a conquista uns dos outros, a inveja entra por aí também. E nós, muitas vezes, começamos a menosprezar realizações dos outros, conquistas, qualidades, procurando que com isso, muitas vezes de forma lúcida e objetiva, isso acontece, às vezes de uma forma mais subjetiva e inconsciente, mas precisamos sondar se os nossos corações estão tocados com inveja ou há essa raiz de inveja nas nossas vidas. Mas olhamos para as pessoas e começamos a menosprezar. Não é tão boa essa conquista. Ou não está tão legal isso. Dificuldade em elogiar. Dificuldade em reconhecer aquilo de bom que as pessoas têm feito. É um vício da antiga vida, segundo Pedro. Maledicência. Falatórios maldosos da vida alheia. E hoje nós vemos isso acontecendo de uma forma muito intensa através das redes sociais. Eu não sei se você já teve essa compreensão, mas antigamente, antes de nós termos a internet e as redes sociais, era muito comum as pessoas que estavam em casa ficarem à janela espreitando a vida alheia. E eu digo que hoje as janelas para olharmos a vida alheia são as redes sociais. E é muito comum nós vermos as pessoas olhando a vida alheia. E não somente olhando, mas maldizendo, denegrindo as pessoas. Hoje o ambiente político, mas não somente o ambiente político, o ambiente das nossas vidas está permeado desta praga, deste vício da maledicência, de tecer comentários, de falar. Eu me lembro que meus pais me ensinaram sempre a peneirar aquilo que eu vou falar e analisar muito bem, pensar antes de falar, ouvir mais e falar menos, peneirar aquilo que nós falamos. Note que Pedro aqui ele vai além e ele trabalha na perspectiva da maturidade. Se você for olhar então aqui o versículo de número 2, Pedro nos diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, quem ainda não abandonou os vícios da vida antiga, para Pedro, precisa crescer. Eu estou com a palavra. Para Pedro, quem ainda não abandonou os vícios da vida antiga, precisa crescer. Se nós declaramos que vivemos com Cristo, que somos discípulos de Cristo, mas nada muda na nossa vida, queridos, há uma incongruência. O crescimento espiritual precisa vir sobre nós. Pedro coloca aqui que nós devemos desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para que você fique chateado ou melindrado, né? Achando que nós estamos chamando um ou outro de infantis na fé, mas é a própria palavra de Deus que nos diz que as nossas atitudes devem ser transformadas pela palavra. Se não foram transformadas ainda, devemos desejar cada vez mais, com o coração ardendo pela palavra, ansiando pela palavra de Deus. Como uma criança recém-nascida está ali sedenta pelo leite materno. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo no meu primeiro filho, chamado Samuel. Certa vez nós colocamos um colchão na sala, no chão da sala, estávamos ali deitados, eu cuidando um pouquinho dele para minha esposa descansar, e ele dormindo, eu acabei pegando no sono, era um dia muito quente, eu estava sem camisa e eu acordei assustadíssimo, né? Porque eu acordei com uma criança tentando mamar no meu peito, né? Imagine, queridos, que susto esse, né? E juntou com uma força assim que eu acordei assustado, né? Apavorado. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas uma criança, quando ela acorda, uma criança recém-nascida, ela está desesperada pelo leite materno. E essa é a figura que Pedro usa. Nós devemos estar desesperados pela palavra de Deus, por esse leite espiritual para as nossas vidas, por este leite que produz crescimento profundo para a nossa história. Os novos hábitos só virão sobre a nossa vida quando nós buscarmos cada vez mais e prosseguimos em buscar cada vez mais a palavra do Senhor.
Assim a palavra de Deus vai iluminar os nossos caminhos, vai transformar a nossa história e nós poderemos viver uma vida em novidade de história, novos atos, uma nova vida em uma nova família, a família da fé. Note que a última expressão que está ali no versículo de número 3, Pedro diz: agora que provaram que o Senhor é bom. Se a pessoa já provou que o Senhor é bom, porque foi salvo pela sua graça, mediante a regeneração, então não há outra possibilidade, não há como proferir mais qualquer orientação para a vida que não seja baseada na palavra de Deus. Orientações de outras fontes, de outras espécies, senão orientações da palavra de Deus. Pedro deixa muito claro para as nossas vidas que o fruto que deve estar em nós é a palavra de Deus. Novas atitudes de uma pessoa que agora é filha do Pai, filha de Deus, que se relaciona com Ele, com a sua palavra, que ama o próximo como a si mesmo, que foi purificado por essa semente incorruptível que frutifica e gera crescimento, maturidade e frutificação para a glória do Senhor. Que você e eu, queridos, sejamos a cada dia transformados por essa palavra viva e eficaz. E eu quero te convidar a deixar diante de Cristo os vícios da vida velha, da vida antiga, e caminhar em novidade de vida para a glória do Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és tremendo, tua palavra é viva e eficaz. E neste dia eu gostaria de clamar que as nossas vidas sejam transformadas pela tua palavra. Deixamos diante de ti os nossos vícios da antiga vida, atitudes que faziam parte do velho homem. E agora nós clamamos que o teu Espírito esteja renovando a nossa história. Tivemos a nossa mente renovada pela tua palavra. E agora pedimos que o teu Santo Espírito esteja santificando e purificando as nossas vidas. Que essas atitudes estejam sendo banidas da nossa história, para que possamos viver uma nova vida, para a glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus.